Confira os destaques do Jornal do Univate, segunda edição de hoje. IPTU de Lajeado deve movimentar cerca de 30 milhões de reais. Banco de Sangue do HBB recebe cerca de 30 doadores por dia. E ainda, 2 reportagens de retrospectiva do ano passado. Um time de futebol que treina a perna esquerda e o rebaixamento do Campeonato Gaúcho do Lajadense em 2016. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univate, segunda edição, está no ar. Boa noite! Começamos essa edição falando de economia. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é a inflação oficial do país, ficou em 0,3 em dezembro, o menor para o mês desde 2008, segundo o IBGE. Com isso, o indicador fechou 2016 em 6,29%, inflação mais baixa desde 2013. O valor dos alimentos influenciou diretamente sobre o IPCA, que ficou dentro do esperado pelo governo. Os contribuintes vão ter entre 2 de março e 28 de abril para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2017, referente ao calendário de 2016. A partir do dia 20 de janeiro, vai ser possível baixar no site da Receita o Carnê-Leão para profissionais liberais e o Programa de Ganho de Capital, que apura lucro e respectivo imposto de renda em casos de venda de bens e direitos de qualquer natureza. Já o programa para declaração do imposto de renda vai estar disponível a partir do dia 23 do próximo mês para download no site da Receita Federal. Início de ano é época de pagar vários tributos, um deles é o IPTU. Em Lajeado, os moradores e proprietários de imóveis vão receber o IPTU pelos Correios. A entrega da cobrança nas residências vai ser feita a partir da próxima semana e deve ser concluída até o fim do mês. Quem pagar até o dia 24 de fevereiro vai garantir o desconto máximo. IPTU 2017. Em Lajeado, as guias vão ser enviadas pelo correio a todos os contribuintes. Quem pagar até o dia 24 de fevereiro vai ter um desconto de 15%. Então, o contribuinte vai receber o boleto com as opções de pagamento, com 4 opções de pagamento em casa. Provavelmente a expectativa é que até o final de janeiro o IPTU chegue na casa das pessoas. E o primeiro pagamento com desconto máximo de 15%, então, pode ser realizado até o dia 24 de fevereiro. Há outras opções de pagamento, daí até o dia 31 de março, com 7,5% de desconto, até o dia 28 de abril com 5% de desconto e a cota única daí sem desconto até o dia 26 de maio. Valor que simboliza 10% do orçamento anual da Prefeitura, fundamental para o crescimento da cidade. É importante que o contribuinte saiba que cada imposto recolhido do bolso do cidadão é revertido em obras e serviços para os próprios contribuintes. Então o imposto pago em dia, imposto pago para a Prefeitura, se reverte em serviços prestados à comunidade como um todo. Quem não fizer o pagamento do imposto dentro dos prazos pode arrumar problemas. Quem estiver inadimplente, quem não pagar no prazo, tá? Existe outra opção, na verdade, de parcelamento daí com juros a partir de junho, a partir do dia 10 de junho, parcelamento em 7 vezes. E quem não cumprir com os prazos acordados, aí está sujeito às penalidades impostas pelo Código Tributário Municipal, que são multa e correção monetária. Com a crise econômica do país, o tributo faz toda a diferença nas contas do município. O orçamento é apertado, então cada real arrecadado é essencial tanto para a manutenção do funcionamento da Prefeitura como para novos investimentos. Então o IPTU é uma verba que esperamos aplicar bem para que retorne da melhor forma à comunidade lajadense. O pagamento pode ser feito no Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal e agências lotéricas. A Diretoria de Relações Internacionais da Univates abriu ontem as inscrições para interessados em se tornar padrinho internacional. A iniciativa promove a interação entre a comunidade acadêmica e estudantes estrangeiros. Os interessados em participar precisam ter vínculo com a Univates e se inscrever através do formulário online disponível no link univates.br/intercâmbio até o dia 17 de janeiro. E no próximo bloco tem reportagem sobre o Banco de Sangue de Lajeado. Não sai daí, a gente já volta.
Começamos esse bloco falando de Natal. A data comemorativa acabou de passar, mas a administração atual de Lajeado e a CDL em reunião discutiram a decoração natalina desse ano. Durante o encontro, os comerciantes sugeriram a criação de um fundo de arrecadação via CDL e município para garantir recursos à decoração. Para viabilizar as propostas, a CDL criou uma comissão para atuar com o governo para planejar e executar a decoração natalina desse ano. Após o teto de gastos, foi aprovada a primeira lei orçamentária anual. Ao todo, o orçamento para o ano de 2017 conta com cerca de 3,505 trilhões e prevê um aumento nos investimentos para a área de saúde e da educação. O piso de investimentos na saúde foi aumentado para 115,3 bilhões, valor igual a 15% da receita corrente líquida. A programação antecipa 125,3 bilhões em recursos para o Ministério da Saúde. Nossa segunda reportagem de hoje é sobre o Hemovale. O Banco de Sangue registrou aumento no número de doadores após o Natal. Em outros anos, as primeiras semanas de janeiro eram marcadas pela falta de doação no Hemovale. No momento, são cerca de 30 doadores por dia. Janeiro é mês de viagens de férias, o que reflete negativamente no Hemovale. Faltam doadores, mas esse início de ano tem sido diferente. O Banco de Sangue está com um movimento acima do normal. Para essa época de ano, quando a maioria dos bancos de sangue diminui bastante o número de doadores, só que o nosso número tá bom, assim. A gente está tendo bastante pacientes, mas também está tendo bastante doadores, então está equilibrado. É uma coisa diferenciada, porque a gente geralmente, nessa época, a gente acaba solicitando, né, que os doadores compareçam, só que esse ano está uma coisa típica. Eu acho que está mudando a conscientização da população. André foi doar sangue pela 5ª vez. Complicações na saúde do pai influenciaram para ele se tornar doador. Meu pai foi operado de câncer e daí precisou, né? Só naquela época eu não podia doar, mas depois eu tentei ser doador. Sempre que um amigo precisar, que eu sei, se eu posso doar, eu dou. Segundo a enfermeira responsável do Hemovale, as redes sociais e os meios de comunicação têm sido fundamentais para manter equilibrado o número de doadores. Então tudo isso faz com que as pessoas lembrem que essa época, quando as pessoas entram de férias, acabam esquecendo de vir doar sangue. Então, por causa dessas divulgações, está despertando um novo olhar, né? Eu acho que as pessoas elas estão se conscientizando que antes de sair e viajar, antes de ter o período de férias delas, elas vêm e passam no banco de sangue para doar. Quem quer contribuir precisa se enquadrar em alguns requisitos. A pessoa tem que estar estável, né? Ter no mínimo 18 a 69 anos, tá? Dos 16 aos 18 tem que ter um responsável que assine, que autorize, né, a pessoa a doar. Tem que estar bem alimentada, ter dormido bem, não ter nenhum problema de infecção, alguma doença. Qualquer dúvida, a gente sempre pede que ligue para o banco de sangue, né, que a gente esclarece. Doar sangue, algo simples que pode salvar vidas. Falamos agora de saúde. As alergias são cada vez mais comuns à medida que as pessoas têm se exposto a poluentes e alimentos processados. A alergia ao leite de vaca tem sido comum entre os brasileiros. A reação alérgica é mais comum em bebês e crianças e os principais sintomas são placas vermelhas na pele, coceira, descamação, sangue nas fezes, respiração difícil, entre outras. Seja o sintoma, o indicado é procurar sempre um médico. Vamos para um rápido intervalo, em seguida tem retrospectiva, uma reportagem sobre um time juvenil de futebol que treina a perna esquerda. Já voltamos. Começamos esse bloco do JU falando de trânsito. Em Teutônia, na Via Láctea, depois de 71 atuações com radar móvel durante a segunda-feira, a terça-feira resultou em mais 62 multas por excesso de velocidade. O pelotão rodoviário da Brigada Militar iniciou a fiscalização de velocidade na rodovia devido ao número elevado de acidentes no trecho durante o ano passado. O limite nessa rodovia de velocidade é de 60 km por hora. Continuamos falando de trânsito, mas o assunto agora é o Detran.
Com foco na redução de acidentes e no combate à impunidade no trânsito, o Detran do Rio Grande do Sul aumentou em 67% o número de processos abertos para suspender ou cassar o direito de dirigir de condutores infratores no último ano. Um crescimento de 60 mil processos em 2015 para cerca de 100 mil em 2016. Até o final de novembro do ano passado, aconteceram 1.511 acidentes fatais e 1.673 óbitos. A nossa primeira reportagem de retrospectiva de hoje fala sobre um time de futebol juvenil, mas não é qualquer time não. A equipe Canhotos treina para desenvolver habilidades no pé esquerdo, o que possibilita aos jogadores trabalhar em campo com as duas pernas. Altemir Hausmann já é figura conhecida dentro do futebol. O estrelense foi auxiliar de arbitragem e participou até de uma Copa do Mundo. Agora ele se dedica a outra atividade. Quer ensinar esses garotos a jogarem futebol. Mas aqui tem uma peculiaridade. Os exercícios são feitos para aprimorar as habilidades com o pé esquerdo. Canhotos é o nome da equipe. Meu pai foi canhoto, né? Jogou futebol. Eu sou canhoto e os meus filhos também são canhotos. Só que os meus filhos são canhotos e escrevem com a direita, entendeu? Então, partindo dessa ideia, e também uma estratégia de marketing, porque a ideia da escolinha é formar especificamente canhotos. Não que eu não vá trabalhar com os que são destros, né? Mas eu gostaria de colocar mais forte a parte dos canhotos para ser referência no estado, na cidade ou na região. Normalmente o cara que é canhoto, ele tem uma certa habilidade a mais com a direita. Então ele acaba tendo a facilidade de trabalhar com as duas pernas. E isso se torna um diferencial, né? Arthur é um dos atletas. Ele é destro, mas leva o treinamento a sério e aos poucos está aprimorando a canhota. Acho que sim, mas precisa de prática, né? Precisa treinar bastante. Para mim é como se fosse um esporte que eu mais gosto. Queria seguir uma carreira, né? Profissional, sei lá, um amador. Tanto faz. Outra figura do time é esse aí, o Pedro, de 5 anos. Por enquanto, o pé esquerdo precisa de mais treino. Eu tô aprendendo, mais ou menos. Tá difícil, tá tranquilo? Tá legal. Já o Félix é goleiro. Direito ou esquerdo não importa muito pra ele, mas o aprendizado é intenso mesmo assim. Eu aprendo várias coisas. Eu tenho treino específico para o goleiro, ou chute a gol, essas coisas que eu aprendo posições e formas melhores para agarrar as bolas. Depois de tanto tempo levando o meio do futebol como profissão, agora a atividade é uma diversão para Altemir. Para mim é um elixir, né? Porque eu passo trabalhando na empresa e quando eu chego aqui eu convivo com essas crianças e pode até para não parecer, mas a gente mais acho que aprende com eles do que ensina, né? Tu pode ver que tem crianças pequenininhos aí, uns que até já saíram da escolinha pelo tamanho e tal, mas os pequenos mesmo são um baita no ensinamento. Esse é um projeto super bacana que acontece aqui em Estrela. A produção média de petróleo da Petrobras no ano passado bateu um recorde histórico anual, um aumento de 0,75% se comparado a 2015. A média anual da produção operada pela empresa no pré-sal em 2016 atingiu a marca de 1,2 milhões de barris de óleo por dia, alta de 33% na comparação com 2015. Agora a previsão do tempo. Amanhã, uma massa de ar seco ingressa no estado e proporciona um dia de sol com nebulosidade. Em Lajeado, a temperatura fica entre 19 e 32 graus. Em Rio Vado, fica entre 17 e 30 graus. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 32 graus. No nosso quarto bloco tem mais retrospectiva, o rebaixamento do Lajadense no Campeonato Gaúcho. Não sai daí, é em seguida. Começamos nosso último bloco do JU falando do INSS. O governo federal projeta economia anual de 1,45 bilhão com o pente fino do INSS. A operação vai ser coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que vai ser retomada na próxima segunda-feira. Os alvos são segurados que não passam por perícia há 2 anos. No país, a expectativa é de 6 bilhões de reais sejam poupados com a reavaliação de 1,7 milhão de beneficiários.
O governo do estado anunciou que pretende criar 3,7 mil vagas em 6 novos presídios. Em Canoas, na região metropolitana, vão ser cerca de 2,4 mil vagas. No presídio de Guaíba, outras 672. Em Rio Grande, quase 300 e em São Leopoldo, outras 300 vagas. Atualmente, 35 mil pessoas cumprem pena nas cadeias gaúchas, onde existem 24 mil vagas, o que gera um déficit de 11 mil vagas. Agora lembramos o rebaixamento do Clube Esportivo Lajadense, que aconteceu em abril do ano passado. O time passou por uma fase difícil no início de 2016. Os pontos conquistados ao longo da temporada não foram suficientes para manter o clube fora da segunda divisão. Foram 13 partidas, 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Ao todo, 10 pontos somados, o que não foi o suficiente para o Lajadense permanecer na primeira divisão. Uma série de fatores, né, se a gente for analisar bem, nos levaram a essa situação que a gente se encontra hoje muito triste. No início, acho que o planejamento, o orçamento baixo, algumas contratações erradas, né, a falta de comprometimento também de alguns jogadores e por aí vai afora, né? Então nós não conseguimos nos manter, tivemos até a oportunidade aí no final, quando dependíamos só de nós, de fazer alguns jogos bons para sair dessa situação, mas não conseguimos. Faltou nós termos um pouco mais de ímpeto, como tivemos numa partida antes aqui do Veranópolis, mas a nossa dificuldade de permanecer na Série A não foi no jogo do Ipiranga, né? Nós tivemos ainda outras partidas que poderíamos ter evitado algumas derrotas. Gramado vazio. Hoje não teve treino na Arena Alviazul, até porque o clima não era dos melhores no clube. Tristeza, né? A gente que viveu aqui algumas vitórias, né, nesse clube nos últimos anos, um clube centenário, um clube que nos últimos anos vinha sendo modelo do interior. O sentimento é horrível, é de tristeza, é de lamentação por ver o clube nessa situação. Sentimento de luto, né? Nós somos bem recebidos aqui nesse clube, nessa cidade. Amamos a cidade, amamos o clube também, sabemos da grandeza do Lajadense, das conquistas, né, tão próximas que estão no passado aí que nós conquistamos também. Mas o ano ainda não acabou para o Lajadense. A equipe tem mais 2 competições esse ano e os jogadores se reapresentam na próxima quinta-feira. De imediato tem a Copa do Brasil, né? No dia 13 nós já jogamos contra o Figueirense e depois no segundo semestre temos a Copinha, né? Onde nós vamos tentar aí já montar uma base forte para iniciar o gauchão da segunda divisão, pensando no acesso outra vez. Na edição de hoje, te mostramos as principais notícias do dia e um pouco da retrospectiva de 2016. Nosso encontro é amanhã à tarde, às 6h30. Obrigado e até lá!